da República. Nessa mesma reunião ministerial, após outros impropérios contra o Poder Judiciário, volta a desinformação, dizendo que não vai permitir que ocorra o que foi o ocorrido nas eleições de 2018, que isso não pode vir a ocorrer novamente. Dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores, disse Jair Messias Bolsonaro, por ocasião das eleições de 2018. Abre aspas. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o número 7, que era o número à época de Jair Bolsonaro, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. Milhares e milhares de vídeos. Não apresentou um vídeo, não há um vídeo real, mas continuando a incitar contra a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro e, porventura, apareceu o meu nome. A sequência das ameaças, a sequência da instigação, a sequência da desinformação, das mentiras contra o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral. E nessa mesma reunião, o réu Anderson Gustavo Torres novamente endossou, mostrando unidade de desígnios, endossou a conduta de Jair Messias Bolsonaro, como já havia endossado anteriormente na live do dia 29 de julho, dizendo: e o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser... E fala outro palavrão. Eu quero deixar claro isso, porque eu não estou dizendo, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser... E repete o palavrão. O mesmo endosso ocorrido na live, agora ocorre na reunião, afastando totalmente as alegações feitas pelo réu no seu interrogatório, que só agia tecnicamente. Porque continuou dizendo que a Polícia Federal sempre esteve aqui, com outro viés, outro olhar, e disse, e esses cuidados têm 6, 7 anos, naquela live que eu li esses relatórios, e eles iam lá desdizendo um monte de coisas, e quando eu li os relatórios, me jogaram dentro do inquérito. Porque vai falar o quê? De um relatório? Cuidado com aquilo. Olha, aqui está ruim. O que foi feito? Acataram isso? Tá bom, o ministro está mentindo. Tudo que foi falado está aqui no sistema. O outro lado, qual outro lado? Endossa a questão da guerra dita por Jair Bolsonaro. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. E, na sequência, diz que montou um grupo de policiais federais, uma equipe completa, para atuar de forma mais incisiva nas eleições. E nós vamos realmente verificar isso num outro item, no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições, onde o Ministério da Justiça, sob coordenação do réu Anderson Torres, prepara toda uma operação para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse ou tentasse impedir alguns eleitores e eleitoras de chegar até as urnas. Então, aqui, o réu Anderson Torres utilizou sua condição de ministro da Justiça e Segurança para desvirtuar a realidade. É um país que vivia, no momento como vive agora, um real Estado democrático de direito. Ele comparou a Bolívia, disse que preparou para a guerra um grupo de policiais federais e endossou a vulnerabilidade das urnas e a fraude eleitoral. Também houve a participação de Braga Neto, divulgando, endossando as palavras, participação
de um candidato numa reunião ministerial, endossando as palavras do presidente, o réu Jair Bolsonaro, e atacando o ministro Fachin, dizendo que a auditoria... Saiu uma notícia agora dizendo, Fachin, dizendo que a auditoria não muda resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. E Anderson Torres dizendo, depois que der merda, não muda nada, não. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também como ministro da Defesa e o responsável pela comissão que foi criada dentro do Ministério da Defesa para apresentar um relatório, ofende novamente o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a Comissão de Transparência Eleitoral, abre aspas, entre aspas, era para inglês ver, e que o que ele sentia naquele momento é apenas na linha de contato com o inimigo, e que tomaria todas as providências, e nós vamos ver também no item que realmente tentou tomar na questão do relatório das Forças Armadas, na elaboração de um relatório que demonstrasse uma suposta fraude nas urnas eletrônicas. Também aqui o réu Augusto Heleno salientou que a estrutura da BIM, vejam, eminentes pares, presidente, tudo relacionado, por isso a importância dessa sequência. O que começou lá atrás, no item 1 da BIM, continua aqui. O réu Augusto Heleno salientou que a estrutura da BIM permanecia em atos executórios para fins criminosos. Disse ele, eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema tudo disso é vazar qualquer coisa em relação a isso. Sabia ele da ilicitude e ilegalidade da sua atuação. E disse, tem dois pontos para tocar aqui, presidente. O problema da inteligência, o esquema para acompanhar, não vazar, se houver alguma acusação de infiltração desse elemento da BIM em qualquer lugar, quando aquela célebre frase do réu Jair Bolsonaro, ô general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação. Eu peço que o senhor não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece, pode vazar. Então, a gente conversa em particular nas nossas salas lá sobre esse assunto. O que, porventura, a BIM está fazendo, tá? Ou seja, aqui, novamente, a confissão da utilização da BIM para atos executórios ilícitos. E mesmo com a interferência do réu Jair Bolsonaro, o réu Augusto Heleno disse, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Veja, não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro fala, na mesma reunião, Jair Bolsonaro fala em guerra. Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente. Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos. E Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, diz Augusto Heleno. Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Tudo isso
Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente, na reunião ministerial de 7 de junho de 2022. A testemunha, general Freire Gomes, ministro... Desculpe, ministro Alexandre, a data da reunião? Não, a data da reunião ministerial... Sim. 5 de julho... Obrigado. 5 de julho de... Porque eu tomei o susto de outra. Mas é essa, certo. A testemunha, o comandante do Exército Freire Gomes, no seu depoimento, mostrou estranheza sobre a reunião ministerial e, indagado pelo Ministério Público, disse que só se falou do sistema de eleição, observações e críticas, e que eles ouviram e que foi uma reunião política. Na sequência dessa reunião, vem a reunião com os embaixadores, em 18/7. Então, 5 de julho e 18 de julho de 2022. Reunião essa, como eu disse anteriormente, já anunciada pelo réu Jair Bolsonaro na reunião ministerial. E essa reunião talvez entre... Na verdade, eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Nessa reunião, realizada no Palácio do Alvorada, Jair Messias Bolsonaro chama inúmeros embaixadores e pretende demonstrar para eles, entre aspas, o que está acontecendo no Brasil. E junta várias notícias fraudulentas, vídeos fraudulentos, fotos fraudulentas, para dizer que as urnas eletrônicas são vulneráveis, que há fraude nas urnas, nas eleições, tudo para deslegitimar não só o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, agora perante diversos embaixadores, mas também para já preparar o descrédito no resultado das eleições, sempre dentro daquela finalidade, aquele intuito, desde o item 1, eu me referi,